Dentre todos os nossos órgãos, existe um que é a central de controle do nosso corpo. Ele carrega muitas de nossas características e é o responsável pelas nossas ações e reações. É a fantástica máquina chamada cérebro. Nesta semana você vai acompanhar uma série especial sobre as novidades que envolvem o cérebro humano. No primeiro capítulo, vamos conhecer um aparelho que permite ver não só a estrutura cerebral, mas pela primeira vez o órgão em funcionamento. É a estrutura biológica mais complexa que existe, mas nos últimos anos aprendemos mais sobre o nosso cérebro do que em toda a história da medicina. A gente conhecia a estrutura do cérebro por 2 ou 3 indivíduos que morreram e alguns cientistas estudam durante anos esse cérebro. Hoje a gente tem, em 5 minutos, a informação da estrutura do cérebro de uma pessoa normal. Ele é capaz de processar a cada segundo milhões de informações e comandos. É a nossa central de controle. É o interlocutor da sua consciência com o meio externo. E para fazer isso com apenas 2% do nosso peso, ele consome cerca de 20% da energia produzida pelo nosso corpo. Um fantástico sistema que ainda esconde muitos mistérios. Conhecer, saber como funciona esse órgão que controla todas as funções do nosso corpo, descobrir as causas e como evolui uma doença no cérebro, sempre foram sonhos de médicos e pesquisadores. Mas até 30 anos atrás isso só era possível analisando cérebros retirados de pessoas mortas, o que limitava muitos avanços da medicina. Esse bloqueio foi rompido por esta máquina, a ressonância magnética. O uso da ressonância magnética funcional possibilita a médicos e pesquisadores ver não só a estrutura do cérebro, mas também como ele funciona de forma saudável, as reações de cada região no exato momento em que elas são estimuladas. Conhecer as propriedades de adaptação do cérebro, como o cérebro reage a alguns estímulos, isso é fundamental. Com as imagens, um exemplo do que os cientistas puderam estudar melhor é a neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de se reorganizar e, no caso de uma doença ou acidente, uma parte dele assumir as funções de uma outra, danificada. O seu cérebro é capaz de se adaptar para aprender ou se adaptar para se recuperar de alguma doença. Foi o que aconteceu com o narrador esportivo Osmar Santos. Vítima de um acidente de trânsito há 18 anos, ele perdeu parte do cérebro. Regiões responsáveis pela fala e a locomoção foram afetadas. Fala pouquinho, né, Osmar? Pouquinho. Pouquinho. Mas mesmo com a gravidade das lesões, depois de anos, ele voltou a andar. Não recuperou totalmente a linguagem, mas consegue se comunicar com frases curtas. Segunda, aniversário. Ele tá falando que segunda-feira tem um aniversário dele, tá te convidando. Olha só! Muito obrigado. Perto do que ele era, quando ele, logo depois do acidente para hoje, teve um desenvolvimento muito grande, a ponto do Osmar hoje se virar sozinho, ele vive sozinho. Nos últimos anos, bilhões de dólares foram investidos em pesquisas. Os resultados começam a aparecer agora, em forma de diagnósticos, terapias e tratamentos de doenças como Parkinson e Alzheimer. Certamente hoje o indivíduo que tem a doença de Alzheimer tem condições de viver com essa doença por muito mais tempo e bem melhor do que o indivíduo que tinha essa doença no começo da década de 90. E isso é só o começo. Amanhã continuamos nossa viagem pelo cérebro. Vamos mostrar que, como o nosso corpo, ele também envelhece, mas que é possível mantê-lo jovem por mais tempo.